Olá, bom dia, vamos chegando. Nesse 1º de maio é um dia especial para os trabalhadores, né? É uma data onde a gente comemora o Dia do Trabalho e eu não podia ser diferente. Eu estou aqui hoje mantendo essa conexão com você que vem me acompanhando ao longo de todos esses dias. São mais já de 30 dias fazendo esse trabalho aqui no Instagram e trazendo sempre um convidado, um bate-papo bacana. E hoje está aí meu querido amigo Alexandre Noia. Vamos bater um papo muito bacana, com um olhar bem bacana na área do desenvolvimento humano. E eu separei um tema muito bacana aqui para a gente conversar. Bom dia, meu amigo, como você está? Bom dia, Adriano. Tudo bem? Tudo Muito, certo? muito especial nessa data, né? Dia do trabalho, a gente cedinho aí, 8 da manhã, tomando o nosso café, Isso aí. fazendo a nossa saudação Cafezinho, é isso matinal aí. e Muito bom. e feliz por estar interagindo com você e com o pessoal que nos acompanha também aí. Legal. Noia, olha só, sabe que hoje eu separei um tema muito polêmico e bem bacana aqui para a gente tocar nossa live hoje, né? Porque tem algumas coisas importantes, né? Que a gente vai sinalizar hoje, e eu queria também ouvir um pouco a tua opinião, né? A gente vai, daqui a pouco o Noia se apresenta aqui rapidinho. Ele já fez isso numa outra live comigo, mas é sempre bom que a gente vai retomando um pouco para entender quem são as pessoas que estão aqui participando, né, desse bate-papo. E eu quero hoje ter um tema muito bacana, né, porque eu vou dar uma contextualização disso. Quero ouvir a tua opinião sobre isso também, que eu intitulei o seguinte: Eu odeio meu chefe, Hum. né? Quais são os 7 piores chefões que existem no mercado? Né? Então, Sim. assim, e no dia do trabalho é um tema super interessante e vai ser um bate-papo divertido, né, Noé? Porque a ideia é justamente essa: trazer um pouco dessa diversão para o dia do trabalho, que nós estamos vivendo um dia do trabalho super atípico, né? Um feriado que normalmente ele é bem conduzido ali, ele é bem aproveitado de uma forma geral pelas pessoas, principalmente quando pega um feriadão assim, né? Sexta, sábado, domingo. Então o pessoal vai para a praia, vai para o campo, vai passear, e não é o nosso caso hoje, né? Eu conversava com um amigo ontem, ele falava assim: cara, eu acho que esse feriado eu vou ficar em casa. Do tipo, é como se Vamos mudar tivesse um muita pouco. alternativa, né? Só para mudar um pouco. É. Mas enfim. Noia, eu vou passar a bola para ti, para que você se apresente aí. Daqui a pouco a gente entra nesse tema para provocar aí uma discussão bem bacana, bem divertida com a galera que vai acompanhando a gente. Legal, legal. Realmente é um tema instigante, né? Porque a relação capital-trabalho, ela é constante, né? Mas fico, que nem eu citei antes, feliz em poder estar nessa live com você, Adriano, e trocar um pouquinho, né? Algumas pessoas talvez que estejam acompanhando tinha sido divulgado até por uma outra pessoa, que é a Malu, que é minha irmã, que tínhamos um tema também agendado, e que bom que a gente está junto. Então, se É alguém está verdade? assistindo em cima de uma proposta de um outro tema, né? Houve alguns imprevistos aí e a gente está junto com você aí. Bom, Alexandre Noia, né? Eu atuo já há algum tempo aí na parte de gestão organizacional e recursos humanos. Tenho uma trajetória aí profissional de... A gente acaba contando a idade por tabela, né? Mas vamos lá, uns 25 anos em gestão de pessoas. E aí, com mais outras experiências aí na parte contabilidade, financeira, contas a pagar, contas a receber. E a gente vai fazendo essa trajetória de vida. E nada melhor do que do dia de hoje do trabalho, porque uma das bases que eu tenho a questão de desenvolvimento de lideranças, né? E a potencialização do ser humano dentro do ambiente de trabalho.
Então, a gente se depara todos os dias com essa, eu vou chamar de crise, né? Quem é meu chefe? Eu odeio ele, eu amo ele, eu tenho uma necessidade que ele me veja, como que eu me mostro, como é que eu faço as minhas entregas profissionais e que distanciamento tem entre expectativa e realidade de ambos, né? Do líder e do liderado. Então, esse amor e ódio aí, como é que se relaciona? Eu acho que vai ser um momento aí de bate-papo bem importante aí, né? Então, obrigado, Legal. Adriano, e só reforçando então essa questão aí alguns contatos da Malu aí que por questões pessoais ela não pôde estar nessa manhã aí. Eu vi que tem algumas pessoas. Mas está sendo substituída de uma forma ímpar aí por essa grande pessoa, esse grande profissional que é o Alexandre Noia. E vamos falar de um bate-papo, né, de uma forma bem leve, assim como seria com a Malu, né, Noia? Sim, A gente vai fazer aqui um bate-papo bem bacana. Na realidade, Noia, o que eu queria, hoje pela manhã, agora começou a CNN Brasil, né? E, e eu tenho por hábito assistir alguns jornais bacanas pela manhã. E venho acompanhando agora a CNN nesse contexto para entender como que ela está se posicionando no Brasil e até pela história, por ser uma rede internacional sem muito viés. Então, hoje de manhã e ontem à noite também eu assisti um pouquinho, onde saíram alguns dados interessantes, né, e importantes para que a gente possa fazer uma análise, e também eu vou trazer algumas informações que vieram de outras lives. Ontem eu tive ouvindo aqui, né, na CNN e hoje também, eles reforçaram que saiu a pesquisa do IBGE, né, um relatório do IBGE apontando o índice de desemprego no Brasil, né, sim, que ele cresceu 12% no primeiro trimestre quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado, que a gente do ano passado vinha numa expectativa de recuperação, né, que na realidade essa expectativa ela não se confirmou em 2019, mas ela veio sim, se confirmando nos primeiros meses de 2020. Porém, sim, contudo, entretanto, nós tivemos ali em 2020 o advento aí do coronavírus, que só pegou, e olha só, a gente teve um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, só é, que o impacto do coronavírus no desemprego no Brasil aconteceu nos últimos 15 dias, porque a pesquisa é do primeiro trimestre, então ela pega sim, só os últimos 15 dias de março, né, que teve um impacto. A gente vai perceber o real percentual de é, desemprego só no segundo trimestre, né? isso Quando aí. for avaliado o segundo trimestre, que aí acontece aí provavelmente em julho que a gente vai ter esses dados. Então, esse é um fator que mobiliza esse nosso bate-papo. E por quê? E aí você fala assim, Adriano, mas você falou que ia ser um bate-papo leve. Lógico, né? A ideia é trazer números e também trazer aqui uma reflexão sobre como que a gente pode lidar com tudo isso, né, Noé? Então, assim, a minha expectativa, e aí eu quero trazer no dia anteontem, né, na quarta-feira, eu fiz um evento com mais 5 pessoas, assim, você estava presente, né, no evento ali, onde a gente teve o prazer de receber ali o José Luiz Tejon, né, que é autor do livro Guerreiros Não Nascem Prontos, uma pessoa sensacional, nosso extraordinário brasileiro ali, quem assistiu o filme Extraordinário, ou quem não, quem teve a oportunidade de conhecer a história do Tejon, vai entender que realmente ele é considerado no Brasil mestre da superação. E durante o bate-papo lá de quarta-feira, teve uma pergunta que não deu para a gente responder, né? Porque o papo era tão interessante. Adriano, caiu o teu áudio.
Voltou, voltou. Então tá bom. Eu escutei talvez os demais também, até a questão da pergunta que não conseguiu, que vocês não conseguiram responder. Uma das perguntas que eu não consegui responder ali, ela estava associada, não é, à questão da se esse era um momento para uma mudança de emprego, né? Ou uma mudança de carreira, né? E eu vejo que esse é um tom que a gente vai poder bater um papo hoje legal, e associado com esse tema dos chefões, assim, sabe? De odiar seu chefe, de odiar o que você faz. Então, esse bate-papo de hoje tem muito a ver com essa questão de uma possível mudança de carreira, né? Então, eu quero começar, na realidade, quando a gente fala assim de odiar chefe, é um termo mais pesado até, né? Parece que a gente, nossa, parece que é uma coisa muito forte, né? Animosidade, né? De animosidade, assim, que as relações não são saudáveis, né? É verdade. Mas fala a verdade, não é? Quem nunca chegou em casa e reclamou assim pro marido, pra esposa, né? Que não estava feliz, que o chefe o chefe é muito autoritário, ou de repente gritou, Sim. xingou. Enfim, a gente sabe que isso é uma coisa muito natural. Você deve ter encontrado muito isso aí no seu trabalho de desenvolvimento também. Sim, é que aí entra naquela conceituação clássica, né? Ainda temos muitos chefes e alguns líderes em desenvolvimento e líderes referência. Parece a coisa da repetição, mas aquelas pessoas que são alavancadas a um posto, né? Por uma questão muitas vezes técnicas e a parte do desenvolvimento das relações humanas e comportamental fica um pouquinho defasada ou num tempo de resposta que a equipe, né, os funcionários não entendem, às vezes, um projeto de ascensão. Então, sim, o ódio, a raiva, a indignação, né, vamos colocar daqui a pouco umas palavras mais leves, né, nesse dia, mas são sentimentos, né? E os sentimentos, eles têm que acontecer, nas relações humanas. Porém, eu vejo que o diferencial está quanto que as pessoas se aproximam para estreitar esses ruídos nos entendimentos dos papéis, principalmente, né? Muitas vezes tem a questão do amigo-chefe e não do chefe-amigo. E nessa relação as É, pessoas confundem, né? Pô, mas você é meu amigo. Não, nós podemos ter uma relação de amizade, de convívio no âmbito social. No âmbito corporativo de trabalho, há papéis a serem desempenhados, né? Então, o amor e ódio que eu citava antes, muitas vezes acontece nessa amplitude. Não sei se tu também tem esse olhar, né? eu concordo contigo, mas tem algumas coisas, alguns sinais que a gente precisa identificar que eu vejo que talvez ou alguns pontos que deixam margem para essa questão aí dessa definição de papéis, é uma questão de alinhamento de expectativa. Né? Eu tive uma questão, conversando com o Ronald outro dia, a gente falava bastante sobre expectativa. Né? Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas elas deixam de alinhar as expectativas de uma forma profunda, né? Sim, As pessoas deixam de se conhecer de uma maneira profunda e respeitar o limite do outro a partir do comportamento de cada um. Porque à medida e a gente trabalha muito nessa área de desenvolvimento, né, Noé? Então, quando a gente começa a entender de verdade qual que é o perfil comportamental do meu liderado, né, isso. e do meu perfil e de quem eu lidero e como eu acesso essas pessoas, eu tenho a possibilidade de construir uma relação muito mais saudável, né? Sim. E não uma relação de amor e ódio, né? A gente não precisa viver é, essa dualidade, Né? né? Essa polaridade que Isso. é muito natural e muito comum no, no, no nosso povo brasileiro, né? Ou eu sou vermelho, eu sou azul, ou eu Isso. sou, enfim, né? Ou eu sou comunista, ou eu sou de direita, ou sou de Né? esquerda, enfim.
esse tipo de polaridade ele está muito presente. Talvez ele tenha sido alimentado no nosso modelo educacional desde quando a Sim, gente se encontra, se entende por gente, né? perfeito. Então a polarização ela é muito forte. Talvez essa questão, né? E aí a gente vai entrar num debate aqui muito bacana e olhando os perfis desses chefes É. odiosos, né? Ou pessoas que realmente trazem é, façam com que a gente experimente alguns sentimentos ruins no ambiente de trabalho, até porque eu conheço e tenho experiências de pessoas que fazem completamente diferente, né? E que Sim. trazem uma autonomia muito bacana e é muito gostoso de trabalhar com essas pessoas. Bom, mas eu queria que você, Noia, falasse um pouquinho na tua experiência, né, na tua experiência aí como gestor, como profissional da área do desenvolvimento, né, tanto na área organizacional como de pessoas, que também uma coisa está ligada à outra, não tem como a gente fugir, mas eu queria que você falasse quantas pessoas que você viu com potencial mas que não conseguiam desenvolver ou não tinha sinergia com a empresa. Sabe aquelas pessoas que eu costumo dizer que quando começa a escurecer o domingo, começa a ter a crise do Fantástico, né? Que Sim. começa a tocar a música do Fantástico, puta, amanhã eu vou ter que trabalhar, tô desesperado, tal, aquela coisa, sabe? Mais enlouquecido. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas pessoas que você viu ao longo da sua vida, da sua carreira, que você fala, nossa, esse cara pode voar, e por que que ele não voa? Né? E que te deixavam intrigado. Você tem alguma situação, algumas histórias assim que vem à tua mente agora? Pessoal, só para dizer, a gente não combinou nada, eu e o Noé, é um É. bate-papo mesmo, tá? Mesmo. Não, tem diversos fatores e também dá eu vejo que algumas pessoas estão acessando e Kleber, Jean Carlos, a Mônica aí, nossa parceira de lives aí também, um bom dia. Com certeza. Letícia, que faz parte do nosso grupo de corridas aí, do meu grupo de corridas, bem legal estar trocando e acompanhando vocês aí, vocês nos acompanhando. Adriano, a questão da expectativa, né, é a maior aflição da síndrome do domingo, né, porque nessa relação de chefia, você tem um sábado e domingo que dá uma aliviada no estresse do relacionamento, e aí chega o domingo, final do domingo, amanhã eu vou ter que enfrentar aquele ambiente, eu vou ter que enfrentar aquela pessoa, independente do papel que a pessoa esteja. O líder também, ele tem suas aflições, ele tem suas... Porque a liderança você tem que se despir de muitos tabus, preconceitos, valores e crenças, porque a equipe de sucesso ela tem que ser uma equipe com diversidade, né? Eu sempre digo assim, para você ter resultados positivos numa liderança, você tem que ter pessoas diferentes de você. Senão você tem uma equipe linear e elas vão atuar até você, né? Eu já chego na questão dos conflitos, né? Eu cito muito assim, o líder A, ele contrata funcionários A, porque são aqueles funcionários que vão fazer ele a cada dia evoluir e não ficar estagnado. Já o chefe B, ele vai contratar a pessoa C, porque daí tem uma sensação de posse, de poder em cima daquelas pessoas, de dependência. E aí que entra, acredito que muitas vezes está os conflitos nessa questão de uma disputa, né? Eu sou o chefe, você é o subordinado. E não se olha o indivíduo nas suas competências, nas suas potencialidades, né? Então, a escuta, né? A liderança, ela é um exercício de escuta. Você falava no início da nossa live, né? O olhar para o funcionário, o entender o seu meio, o seu mundo, ajudaria muito a diminuir essa crise existencial entre líder e liderado. E ela é Você sazonal. sabe,
Eu vou complementar isso que você está falando, Noé, e depois eu passo a palavra para você, porque o nosso papo flui muito, né? Isso E aí. é muito legal isso. O que eu quero trazer, por exemplo, um processo de complementariedade, né? Quando a gente fala de equipe de alta performance, a gente pega aquelas pessoas que realmente têm uma habilidade, né? Que o gestor, o bom gestor que vai se tornar um líder é aquele que entende as suas fragilidades e vai lá e traz a complementariedade. O que me falta? Por que eu estou falando isso, né? Porque, assim, tem uma coisa que eu vejo que é o maior erro das organizações, que elas acontecem não por causa da organização em si, mas porque quem está tocando algumas áreas, principalmente de recursos humanos. Sabe por quê, Sim. Noé? O que eu vejo hoje? Vamos lá, eu vou lá e contrato, eu vou no mercado, estou buscando um bom profissional da área comercial e encontrei o Alexandre Noia. O Alexandre Noia, ele é um cara focado em resultado, um cara que vai lá e traz um monte é um cara obstinado, ele não perde foco, ele vai lá, e aí eu falei, pô, legal, legal. Eu fui lá, contratei o Alexandre Noia, ele tem uma pegada comercial excelente, né? E ele começa, pus lá a meta para ele de R$ 1 milhão por ano. Ele vai. Só que o Alexandre Noia fechou um ano de empresa e ele bateu 1,1 milhão. Ele fez 10% a mais daquilo que eu tinha combinado com ele de meta. Então, o perfil do Alexandre Noia para venda, excelente. Aí, o que acontece? Eu vou lá e um ano depois eu vou fazer a avaliação de desempenho do Alexandre Noia. Aí chega lá, o gestor, o Alexandre Noia, assim, de peito estufado, fala, pô, vou ganhar um aumento, vou ser promovido, né? Bati a meta, ninguém da equipe bateu, só eu, e bati 10% acima, carreguei Sim. a equipe nas costas. Sim. E aí chega o gestor com a avaliação de desempenho, bate nas costas do Alexandre Noia e fala assim, Noia, olha só, eu quero te parabenizar pelo trabalho excelente que você fez de venda, você bateu todas as metas, né? A tua competência de foco e resultado está sensacional. Vírgula, mas tem aqui no teu perfil de cargo mais 6 competências que, cara, não deu certo. Não foi legal, porque assim, ó, a tua parte de trabalho em equipe não foi legal, a tua parte aqui de planejamento não foi legal, de organização você não tá bacana. E aí, o Noia que estava esperando ali todo um reconhecimento pelo resultado que ele teve, né, trazendo ali um resultado excepcional que carregou a equipe nas costas, ele sai daquela reunião, daquela avaliação, com uma sensação de faltou um monte de coisa, né? Ele vai lá e tem que fazer um plano de desenvolvimento individual dele, apresentar para o gestor e falar, vou melhorar tudo isso. Só que o gestor olha para ele e fala assim, é o seguinte, só que você não pode deixar de vender, né, nesse patamar. Aí o que acontece na cabeça desse indivíduo, né, do Alexandre Noia? Ele vai lá, durante o próximo ano, ele tenta desenvolver tudo aquilo, porque são 6 competências que ele não atingiu, ele vai correr, vai colocar energia naquilo, consequentemente a gente tira a energia da onde ele era bom, né? E aí o que acaba acontecendo é que no segundo ano ele não bate o 100% da meta, ele não chega nem ao 100%, quiçá chegar aos 110 como ele estava, porque estava preocupado em desenvolver coisas que ele não conseguiu desenvolver bem, também, porque eram muitas coisas a serem desenvolvidas ao mesmo tempo, e aí a gente suprimiu o principal talento do Alexandre Noia, que era o foco no resultado. E aí, voltando tudo isso, por que eu estou falando tudo isso, né, Noia? Porque sabendo que você tem um talento para dar resultado, para vender, por que a empresa, nesse momento, o gestor inteligente, né, o líder, né, ele não pegou e falou assim, eu vou pegar uma pessoa, um assistente, um auxiliar, um estagiário, para suportar aquilo que o Alexandre Noia não é bom.
Porque o comportamento humano, ele é um processo antagônico. Então, se você é bom, né, na parte criativa, você não vai ser bom na parte Sim, organizacional. Isso é cobertor curto. Você puxa de um lado, você descobre do outro. Então, exato. por que não complementar? E aí é onde eu queria colocar o tempero no que você estava falando, por que, que o gestor não pega e fala assim, pô, se o Alexandre não é bom nisso aqui, deixa eu pegar alguém, mesmo que seja alguém com um custo mais baixo, né? Porque você imagina que se eu pego um estagiário ou um Né, assistente que vai me custar por ano, sei lá, 25 mil, eu estou deixando o Alexandre focado, né, né, no que ele vai, no que ele vai trazer de resultado, e ele vai trazer pelo menos 100 mil a mais do que eu tinha sim, acordado com ele. Olha essa conta. E aí, na realidade, o que acaba acontecendo, né, é que, e a gente falava isso também nessa semana, é que a questão da síndrome do super-homem. hum, O gestor, né, ele imagina que existe super-homens e que os super-homens vai fazer tudo. Né? sim, Ele vai poder chutar a bola, correr na área, cabecear, voltar, defender. Não dá, gente, não dá. Então, nossa, é, um líder que se preza, né, não é um cara que vai realmente conseguir contextualizar essa questão das forças e fraquezas da equipe e trazer um processo complementar. Eu queria que você sim. falasse um pouco sobre isso. O que você pensa a respeito disso? Nossa, você fez uma deixa fantástica aí que abre diversos canais que a gente pode explorar nesse bate-papo aí, Adriano. E começa muito a questão, assim, de novo, das expectativas, né? Eu gostaria de começar essa reflexão lá no recrutamento e seleção, né? Primeiro, que requisitos eu necessito para aquele cargo? E aí, RH, liderança, alinhados aos princípios e valores da organização. Então, começa as conexões. Mas pulamos isso, né? E aí, algo que eu estimulo muito nas organizações, tá, fizemos uma avaliação de perfil. Daí contrata-se a pessoa. RH, ou líder, ele recebe todo aquele catálogo, né? 4, 5, 6, 10 páginas, e hoje tem ferramentas, né? E fica lá, ótimo, defendo muito as avaliações. E aí o líder recebe e foca nas competências que estão um pouco mais abaixo. E começa a cobrar, né? Então, assim, tu tá me dando resultado? Tá, vai dar resultado, mas eu vou ficar te batendo aqui. Pô, se eu já tenho o entendimento que a pessoa, ela atingiu o nível de entrada, mas ela tem outras competências. E eu estimulo assim, ó, vamos tirar um máximo, no sentido resultado, aonde as competências estão elevadas. E olhando como equipe, o que eu posso complementar com outros perfis da equipe, seja contratando ou deslocando tarefas e atividades de outras pessoas, para que a equipe seja vencedora, e não apenas o indivíduo, e aí que gera o estresse do amor e do ódio. Porque em algum momento, esse cidadão, na avaliação, ou depois ele vai dizer, pô, mas só eu carrego o piano aqui, e você ainda vem dizer que eu tenho que fazer tudo isso. Os E é outros também estão verdade. fazendo. Mas aí é o que eu vejo muito ainda nas lideranças, o distanciamento da parte da integrar equipes. Tirar o máximo das pessoas nas suas competências e não ficar pipocando lá onde as pessoas ainda estão em processo de... Deixa o PDI que seja, deixa correr numa linha do tempo, né? E se passou um tempo, aí eu também tenho, não é bem uma crítica, um alerta às lideranças, né? Por que só fui fazer um alinhamento depois de um ciclo de 10, 12, 14 meses? Mensalmente, pô, tá batendo a meta e já dá a pitadinha do ajuste naqueles pontos que estão um pouquinho abaixo de uma mediana ou da régua, né? Poxa, esse cargo para performar ele tem que sim a meta e mais esses 4, 5, 6 atributos do cargo. Então, periodicamente eu tenho que estar alimentando isso. Como liderança, eu não posso deixar esse gap
de tantos meses, e o líder, muitas vezes, por que ele não atua? Porque o resultado das vendas estão acontecendo, né? Então ele se esconde atrás desse profissional e depois ele quer que esse profissional busque o atrasado em outras competências. É Né? Então, verdade, é verdade. a Mônica até faz uma citação antes bem pertinente, a questão do despertar do colaborador também, né? Mas a relação capital-trabalho ainda é da obediência. Então, eu tenho que É esperar, verdade. eu tenho que aguardar meu líder vir falar comigo, meu chefe vir falar comigo. Eu busco muito na consultoria quebrar esse conceito aí, né? Não pode É, ter que bater na porta, porque o funcionário está com uma necessidade, então ele tem que acender o seu líder também. Ele tem que ir lá sinalizar. Kleber traz é, aí o feedback constante, Kleber, bem isso. é isso aí. E tem uma coisa, viu, Noia, que eu queria trazer também, que a nossa relação com a gestão, né, as relações entre gestor e, e equipe, ela precisa ser uma relação saudável, né? Ela precisa ser. Sabe por quê, não é? Porque assim, o problema todo está associado com um modelo que a gente vive ainda, que é um modelo da Revolução Industrial Sim, ainda presente, né? Que precisa ser quebrado o mais breve possível, porque não tem como, a gente tem que fugir desse negócio o mais rápido possível, porque o mundo mudou, gente mudou muito, né? Mas tem muita gente ainda que tem essa relação de trabalho, e aqui na Serra Gaúcha isso é muito forte, né? Que o trabalho bom, mesmo a palavra, a origem da palavra trabalho, ela remete a um instrumento de tortura da Idade na Média, média. né? É, que, que a gente não teve Idade Média no continente americano, mas a Idade Média, ela presente na Europa, da onde vêm os nossos ancestrais, é, mas o modelo de trabalho que a palavra trabalho ela tem origem nesse instrumento de tortura que chamava tripalium. Né? Então, por isso que o trabalho está associado a esforço, a sacrifício, sim. né? E de alguma forma algo que tortura as pessoas. Né? Ao E é por isso que esgotamento, né? Ao o esgotamento, esgotamento. né? Por isso que as pessoas não vê a hora de chegar sexta-feira, né? Quando você vê aí os posts no Facebook, Testou. no Instagram, sextou, happy hour. Por que essa relação com o trabalho ela precisa ser dessa forma, né? Por que ela não pode ser uma relação mais leve, uma relação de prazer e não uma relação de dor? Né? Sim. Porque a gente sabe que essas relações, né, Noé, elas tendem, principalmente agora, com toda essas mudanças que a gente percebe provocadas pela tecnologia, essas coisas vão ser mudadas, já mudaram. O mundo já é diferente durante e pós essa pandemia. Ele já Sim. vinha no modelo de quarta revolução industrial presente, né? Não era no futuro, a quarta revolução Né? industrial vai acontecer, não, ela já acontece, a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que está sendo acelerada por esse momento da pandemia, né? Sim. E aí, Noia, eu quero aí te provocar e Vamos lá. esses sete piores chefes que eu coloquei aqui, né, como base da nossa conversa, e o primeiro deles é aquele microgestor, que deve estar sofrendo muito, cara, nesse momento, porque sabe aquele chefe que funga no teu cangote o tempo todo, né? Sim. E é esse cara que eu quero que você, pô, você tá fazendo alguma coisa e de repente ele aparece na tua frente, assim, fala, meu Né? Deus do céu, surgiu do nada, né? Parece um fantasma. E aí te manda e-mail, te manda mensagem, te manda o tempo todo, inclusive no final de semana, e ele não para, né? E daqui a pouco aquele cara que está trabalhando em home office está com o chefe aqui na tela o dia inteiro, Né? né? E como que você avalia esse cara? Não, na tua É, é, percepção, é, o microgestor. é a pessoa insegura no seu cargo, né? Por quê?
ela, em vez de estimular, instigar a receber os dados, a ser uma fonte de troca, ela não tem segurança, não valida a questão da credibilidade na relação. Eu digo que confiança, né, credibilidade é peça genuína, ela é única. Você tem que ir construindo ela. Quebrou, não tem mais. Então, se você fica no cangote, né, é aquele chefe equipe, né? Primeiro sou eu e as pessoas são força de trabalho mesmo. E aí eu vejo que nem dá para chamar de líder, de chefe, é alguém que está lá ocupando um papel, que está tendo a infelicidade de perder tempo, de potencializar, de olhar o seu funcionário como um indivíduo, né? Fica colocando uma pressão. Provavelmente, se ele tem esse comportamento, ele não deve ter feito os alinhamentos do que se deseja de resultados, ou não conseguiu mapear se aquele perfil é o que está adequado ao cargo. Então ele fica naquela saia justa, né? Tá fazendo também a boca, eu tenho que cuidar. Se eu tirar a pessoa, eu vou ter que ensinar de novo, mas não necessariamente eu tenho segurança que eu vou ensinar, ou eu, como chefe, também estou de saco cheio desse meu papel. Mas aí eu fico atrelado a uma remuneração, a uma coisa pior ainda, ao meu ver, a um status, né? E a liderança que se apega ao status é o fim, né? Porque ela vai olhar ela e vai definhar toda a potencialidade da sua equipe. Então o chefinho aí, né? É o microgestor, né? Você sabe que a Mônica coloca aqui, ó, isso vem lá dos modelos de infância, você tem que trabalhar ou não vai ser ninguém na vida, só vai para frente quem acorda cedo, trabalhe duro, né? Engraçado como esses modelos, eles estão muito presentes, né? Na nossa realidade. Ela coloca também que modelos de chefes, deixa eu ver aqui, modelos de chefes também são da mesma forma, de muitos anos atrás, onde não existia boas ferramentas de desenvolvimento como existe hoje. É isso, né? Eu concordo com ela. Eu trago até das ferramentas, né? Eu acho que os recursos estão aí, mas eu ainda bato, Adriano, na questão olhar ao indivíduo, né? E aí é o microchefe, ou sandálias da humildade, né? Porque se ele sabe porque ele chegou naquele posto, ele sabe que ele teve uma ascensão porque alguém compartilhou coisas com ele. Alguém foi exemplo para ele, né? Teve uma situação antes, acho que da própria Mônica, né? Que se ela é o que ela é hoje, porque ela teve líderes que serviram de exemplo. Então, por que a gente perde essa... Eu chego numa liderança, eu deixo de entender que alguém contribuiu comigo e eu não consigo mais contribuir com alguém que está abaixo de mim. Bate muitos fatores comportamentais, de ego, né? O ego das pessoas, aí que eu falava do status antes. Eu vou trazer uma vivência, Adriano e o pessoal que nos acompanha. Em 98, eu trabalhava numa empresa, eu tive a oportunidade de acessar o empowerment, né? O empoderamento das pessoas. E na época me deu uma luz, eu mergulhei de cabeça nisso, né? E comecei a viver os times autogerenciáveis e as descobertas que a gente começou a ter das pessoas. Só que as pessoas aflitas no início, tipo, eu posso fazer, eu posso me movimentar sem pedir o ok, né? E a dificuldade dos líderes em dar o espaço. E naquela ocasião eu me lembro, assim, foi muito difícil, nós tivemos que desligar bons líderes tecnicamente, mas me veio a questão da meta financeira lá das vendas, mas não tinham outras competências. Agora eu quero antes de você seguir, eu quero colocar o segundo, a pimenta, para você continuar falando sobre isso, que é o segundo tipo de chefe que a gente odeia, que são os líderes negativos, né?
que na realidade que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Que é aquele cara que sim. nada que você faz, ele consegue te jogar para cima. Não, você faz, e às vezes o cara toma até a tua ideia como dele, né? Aí bate naquela questão da credibilidade, né? A equipe começa a se recuar, né? Porque é muito interessante, né? Todo ser humano tem sentimento, tem percepção, tem sua autoestima e tem seu livre-arbítrio. No momento que o liderado se sente usado, ele vai sabotar, ele vai boicotar. Propositalmente, não, como uma autodefesa. Porque assim, ó, pô, esse líder negativo, ele está ascendendo em cima de mim, mas é uma nuvem pesada todos os dias. Então as minhas energias vão se consumindo e daqui a pouco eu Uhum. deixo de existir como funcionário, né? O líder também vai perder, porque ele perde a potencialidade da sua equipe, né? Mas o líder negativo, aí a curva da hierarquia dentro das organizações, né? Quem está acima dele tem que atuar também. A Ah, Mônica, ai, 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 acho que meus chefes não eram tão bons assim. Já identifiquei neles esses dois tipos. dois chefes. O microchefe e o líder negativo, né? Mas E tem também, eu já tinha falado um pouquinho, mas complementa isso que você está falando, que é sim. o chefe plagiador, né? Bah. Aquele que vai fazendo o plágio, né? E a gente sabe que plágio é crime, viu? O plágio é Sim, crime. Se você fizer cometer um plágio. isso aí. Então, pô, a gente sabe que tem muito chefe. Uma coisa é você modelar, né, Noia, É. uma, um comportamento, mas colocar um pouco da tua autenticidade naquele comportamento, né? Daquele comportamento daquele líder que você modelou. Mas você colocou a tua autenticidade. Você falou, pô, esse cara é minha referência, mas aqui sou eu. É o Adriano, é o Isso aí. Alexandre, né? Dar créditos a quem é o provedor do resultado, da ideia, da solução. E todos esses chefes, né, Adriano, eu bato e vou defender muito assim, temos que valorizar a atividade colaborativa. E daí o chefe ele fica um articulador. De microchefe, ele cresce. Do líder negativo, o coletivo vai colocar luz nesse ambiente, né? E o plagiador não vai ter espaço, porque os resultados é da coletividade, né? Então, quanto É mais isso a gente aí. trabalhar no colaborativo, a gente vai conseguindo extinguir esses tipos de chefes aí. E que são muitos, né? Tem mais uns 4 aí das nossas listas aí, dos 7, né? E tem. E eu quero trazer o próximo, que é o chefe sem empatia, né? E aí a gente sabe que a empatia, né, é diferente da simpatia, porque a gente percebe, né? E olha que legal, o Adriano está colocando aqui, ó, quando eu vi que não precisava de chefe em 97, abandonei tudo, fui chamado de louco, montei 2 empresas. Aí, Isso aí. esse é uma ação, né? Uma ação que alguém toma quando realmente percebe essas questões. Mas assim, o que eu quero falar sobre o chefe sem empatia é que aí a gente percebe que a diferença entre simpatia e empatia. A Empatia. simpatia é aquele chefe que, e aí, tudo bem, bate nas tuas costas, tá Isso aí. tudo bem, mas não consegue se colocar no teu lugar. Né? Então a empatia ela é um comportamento, né, que poucas pessoas têm. Muitas pessoas falam, mas poucas pessoas agem, né, Isso. sobre a empatia. Então um, um chefe, né, um gestor que tem empatia, ele é aquele que conhece você de verdade. Ele sabe Isso. onde você mora, quais são os seus principais desafios, quais são os seus medos, quais são, né, as suas angústias, quais são os seus sonhos, né, Noia? Isso é importante, Adriano, porque volta de novo
o líder doar-se para a sua equipe, né? Então ele tem que doar o tempo e conhecendo, fazendo o exercício da empatia, quando eu tiver um assunto mais delicado, uma meta mais arrojada, eu conhecendo, eu interagindo com o meu liderado, eu vou saber os melhores caminhos de acessá-lo. Eu sempre comento assim, ó, liderar é um jogo. Você tem que movimentar as suas peças conforme as fortalezas de cada um, né, para atingir um resultado, eu sempre volto a falar, coletivo. Né? Então a empatia, o chefe sem a empatia, ele se torna individualista de novo, né? Porque ele olha ele antes e a equipe se afasta, porque a equipe, assim, ela assim, ó, você só me vê para os momentos difíceis. Os meus momentos difíceis você não me enxerga, né? Lógico, acessar a vida das pessoas sem penetrar na vida das pessoas, né? Dá esforço, dá trabalho, e o líder não quer trabalhar. Ele só quer o resultado da sua equipe, o líder tradicional, né? Então, É aquele verdade. indivíduo que exerce uma liderança, fazendo uma escuta íntegra, né? E aquilo que foi processado da escuta, em oportunidades futuras, poder devolver ao seu liderado, o liderado vai fazer sentido daquela fala anterior e assim, pô, o meu líder me escutou. E isso não quer dizer que o líder vai facilitar o dia a dia, porque no trabalho É nós isso aí. devemos entregar resultados, mas vai saber construir os melhores resultados Os diante melhores das... caminhos, né? Isso aí. Legal. A Mônica aqui, ó, contribuindo novamente, ela, de novo, modelos antigos, onde o resultado tem que ser construído a qualquer custo. Com Isso certeza. aí. Mas tem um outro chefe ruim, né? Vamos lá. Que a E a gente gente odeia, e a gente está matando todos eles, que bom, né? quase todos, né? Depois a gente tem que fazer uma falando dos bons, né? É, Mas um chefe ruim é aquele apontador de culpa, sabe? sim, Aquele que aponta a culpa e está buscando sempre o culpado de alguma coisa, alguma situação, né? Então você pega lá aquele chefe que quer saber quem foi que falou, quem foi que fez, para apontar a culpa e tirar o dele da reta, né? Justamente para isso. Então, sim. esse chefe apontador de culpa, eu já tive gestores assim, que eu falava, pelo amor de Deus, vamos buscar a solução para o problema, ao invés da gente ficar apontando culpa, porque, na realidade, as pessoas, a pessoa que errou, quando eu tenho um chefe que é apontador de culpa, o que, que ele faz? Ele esconde o erro. Ele tenta Isso aí. buscar, então, a ausência da permissão de errar, né, faz com que as pessoas escondam, as pessoas sabotem, as pessoas façam tudo aquilo que aquele gestor menos gostaria de fazer. Ou seja, se ele for um gestor que consegue permitir o erro e assumir que o erro é dele, olha, eu fazia isso com a minha equipe. É, Quando eu tinha uma gestora que falava assim: quem que fez isso? Fui eu. Fui eu? isso aí. Não, não, mas eu sei que não foi você que operação. Não, não tem problema, a responsabilidade é minha, Isso né? aí. E essa gestora, ela queria saber quem que era, porque ela queria uma punição para aquela pessoa. Não, se você tem que punir alguém, pune a mim, É, porque eu permiti que isso acontecesse. e eu sempre volto o efeito boomerang, né? Se a equipe não performou da melhor forma ou houve erros, aonde que eu como líder não atuei antes, né? Não é um controle, mas aonde que eu não tive cuidado. E o chefe apontador de culpa é aquele velho, né? É um dedo apontando e os outros dedos E três apontando para para si ele. mesmo, né? Eu me vem muito essa cena, né, Abraham? Legal. A Mara, ela coloca aqui, ó, Mara É a Paim. família. A família, ela fala assim, ó, acontece muitas vezes colaboradores exercer a liderança no grupo sem ter cargo ou função de liderança, é verdade, né? Quando passa a ter esse cargo, não flui muito bem. Às vezes exerce melhor sem o peso do cargo. É, é, Olha, Mara, eu concordo contigo.
fala, isso faz parte da liderança Chaticianer, né? Tipo Ó, practitioner. É. já, Olha, eu já preciso fazer aqui depois um dicionário de todas as novas palavras que surgem ao longo é, dessas lives. É super interessante. Mas bacana. O que eu quero trazer, o próximo líder aí, o que a gente odeia, o chefe que a gente odeia, é o chefe sim, clone. Sabe o clone, que ele quer que você seja igual a ele? digo, É. O chefe clone é aquele que se olha no espelho e fala assim, nossa, eu é, sou o cara, né? é o chefe que ele quer que todos andem com o mesmo estilo de roupa, no mesmo passo, os mesmos hábitos, né? É aquilo que talvez o pessoal que entrou depois, no início eu falava, né? A equipe tem que ter diversidade, né? Tem que ter um alinhamento de pensar e objetivos comuns, mas estilos, competências, objetivos pessoais diferentes. Porque, né, o chefe, todo mundo igual, eu vou balizar essa minha equipe por baixo, né? Então o chefe clone é muito perigoso também, muito É. perigoso. E por último, né, Noé, porque a gente já está chegando no final, temos apenas 9 minutos do nosso Que bate-papo, nem parece, né? Nem parece. voou. Voou, que é o chefe sem respeito, né? Que talvez esse seja o, o pior de todos, né? No meu ponto de vista. Eu Aí, tive a oportunidade de conhecer, Noé, talvez você também, mas numa empresa que eu trabalhei, né? Tinha um gestor, já um senhor, né? Uma pessoa já de mais de 60 anos, quase, não, mais de 70 eu acho, se eu não me engano, ó, mais de 70 anos, né, que desligava o telefone na cara das meninas do né? RH, que quando chegava ofendia as pessoas, principalmente as mulheres, né, e as meninas iam chorar no banheiro, né? Eu ficava enlouquecido com esse tipo de Né? coisa, mas enlouquecido. Tanto que algumas vezes eu pegava o telefone na frente das pessoas que ele desligava, ligava para ele e falava assim: Olha só, eu estava aqui do lado e percebi que caiu a linha, Uhum, porque parece que o senhor não se despediu da pessoa, né? né? Eu, desculpa, não sei o quê, não sei o quê, mas assim, de uma forma muito normal para ele, quer dizer, muito comum, porque isso não é normal, né? Não é normal uma pessoa ofender a outra pelo Né? simples fato de se sentir bem fazendo isso. Então, é, de tentar ter um comando, um controle que não faz sentido dentro dos dias de hoje. No meu ponto de vista, nunca fez sentido, né? Mas É, agora, em pleno século XXI, a gente ainda passar por esse tipo de gestão, de gestor, isso para mim é a ausência total de valor, né? De exato. valor mesmo, valor humano, entender o outro, de empatia. Na realidade, é a ausência de tudo aquilo que a gente já falou E, antes. e nesse ponto, Adriano, a gente citava lá no início do desemprego, se é o momento, né, de buscar novas. Aqui eu deixo uma contribuição. Saia desse ambiente de trabalho se você tiver o chefe desrespeitoso. As outras características a gente até trouxe até em risada, tem como conviver. Mas o chefe desrespeitoso, o que não tem o respeito, o indivíduo tem que se dar o respeito e sair desse ambiente. Esse é o ambiente doentio. Por mais que tenhamos necessidade de recursos financeiros, né, o sustento, o bem-estar, mas o ambiente onde tem um indivíduo com essas características não merece ter uma equipe com pessoas boas. Então a equipe tem que abandonar o barco. Não é nem É, abandonar o e barco, né? Porque não existe, porque não tem engajamento, não tem o olhar, a equipe não vai ser valorizada. Provavelmente tem a questão da barganha. Tu vai evoluir se eu te der isto, se tu me der isto, né? O chefe que não tem respeito, né? Eu queria é, também contribuir nessa lista aí, dois, o chefe especulador, aquele que fica fazendo as intrigas, joga um assunto do Adriano com o Noia, do João com Pedro, da Mônica com a fulana,
E há outro chefe também, que é o chefe de corredor, que ele não consegue enfrentar as pessoas e dar os recados em conversa de corredor. Então, o liderado não consegue sentar e debater uma construção do entendimento de uma linha, de uma meta. Então, dois batualistas aí, o chefe especulador que fica fazendo tumulto e aquele chefe de corredor, né? Que nunca vai resolver nada. Que não consegue se aprofundar um assunto, né? Então, você findando aí, trazer aqui, mais esses dois na nossa lista aí. Legal. Ô, Noé, eu quero só trazer uma coisa bacana e quero dar uma dica de um livro aqui, que é a Felicidade que dá lucro. Né? Sim. E se você não leu, né, não você, Noia, mas quem está acompanhando a gente, Sim. é uma obra, né? Olha lá, a Silvia está dizendo que é muito bom, não sei se é a live ou o livro, né? Mas vamos lá. Silvia, amigona aí, Silvia. A Felicidade que dá lucro, ela foi escrita por um cara chamado Márcio Fernandes, né? Foi CEO de uma concessionária de energia, que é a Electro, lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Imagina uma concessionária de energia como a RGE, como Eletropaulo, como, enfim, né, onde você tiver no Brasil, a Light, no Rio de Janeiro, enfim, uma concessionária de energia que foi, por 3 anos consecutivos, considerada a melhor empresa para se trabalhar da América Latina. Sim. Sabe por quê? Porque esse gestor, ele conseguiu implementar uma filosofia de gestão, onde as pessoas são ouvidas, e ele traz exatamente uma fala que o Noia falou agora. Ele fala assim, se você não está feliz no ambiente de trabalho, teu chefe não é uma pessoa que você gosta ou que prejudica teu processo de crescimento, troca de chefe. Se você não gostou, se a empresa não permite esse modelo, que nem o Adriano comentou, troca de empresa. Isso aí. Né? Se a região que você está é uma região que não tem empresas que tem esse perfil, abre a sua. Então, na realidade, o objetivo é parar de dar desculpa e começar a agir em prol daquilo que você realmente acredita. Meu querido, eu queria que você fizesse, né, as suas considerações finais aí, porque a gente está chegando no final, temos 2 minutos e meio. Vamos lá. Vai lá. Eu também trouxe um livro aí, uma dica aí, A Bússola e o Leme, do Haroldo Dutra Dias, Em Busca da Direção e do Sentido, né? Então, quem quiser também mais uma dica de livros aí, fica um livro diferente, não é um livro corporativo e traz muito do indivíduo, né? Adriano, muito gostoso nesse dia do trabalho estar não trabalhando e sim me realizando em falar de liderança, de chefes, né? A Conecta, a consultoria e essa questão de mudança, né? Eu relutei para sair de uma CTPS e hoje eu tenho a felicidade de ter 2 CNPJs com meu CPF, né? É pesado. Tem que pagar os impostos, tem que prover resultados, mas lógico, não dá para todo mundo partir, né? Existe espaço e necessidades na relação capital-trabalho, mas que as pessoas tenham sempre a dignidade e busquem, sim, o reconhecimento das suas competências, do ser como indivíduo, né? E que a gente possa ter infinitas trocas num mundo cada vez mais colaborativo e de humanidade, né? Que a nossa espiritualidade aí seja plena. E para quem também entrou em cima de um outro convite, né, da Malu Noia, a Silvia talvez seja uma aí, que é amiga dela também. A Malu teve uma limitação aí de estar conosco hoje para falar sobre espiritualidade e conexões, que tomara que a Adriana a gente possa encaixar uma outra live com ela. Faremos. Mas fiquei muito feliz por você ter a oportunidade de eu estar aqui e o tema me realiza, né? Então que quem nos acompanhou possa ter levado alguma coisinha. Eu imaginei que você fosse gostar bastante. E conviver contigo aí é muito bom também. O teu exercício de empatia, de estímulo, de atitudes é exemplo para muitas pessoas aí, Adriano. Obrigado. Gratidão. Um abraço para a Alexandra aí, Magnani também,
fizemos Legal. trabalho Gente, junto de olha só, desenvolvimento olha, humano. nós estamos com 20 segundos, então eu queria agradecer a todos e principalmente a você pela disponibilidade. Muito legal conversar sempre contigo e esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, então quem quiser pode procurar lá Adriano Abreu e vocês vão ter acesso a todos os vídeos, todas essas lives super bacanas.